pessoal, eu sou o professor Ricardo e você está no canal Educação em Física. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dinâmica, vamos continuar falando da dinâmica, mas hoje nós vamos estudar a dinâmica no movimento circular. Por enquanto a gente só estudou dinâmica em movimentos retilíneos, uma superfície plana, horizontal, um plano inclinado, mesmo assim retilíneo, um corpo suspenso por uma corda, ainda assim o movimento do corpo é retilíneo. Hoje nós vamos falar das forças envolvidas no movimento circular. Quando a gente estudou esse assunto na cinemática, a gente estudou o quê? Deslocamento, velocidade, aceleração, mas não estudou as causas do movimento, ou do equilíbrio, ou do repouso. E hoje nós vamos estudar exatamente isso, essas forças envolvidas no movimento circular. Então imaginem só, eu tenho uma pista circular e eu tenho um carro executando um movimento circular nessa pista. A gente viu lá na cinemática que esse carro ele tem uma certa velocidade vetorial, certo? Módulo, direção e sentido. E essa velocidade ela aponta sempre para a frente do carro. Eu dizia sempre para vocês. Imagina que eu tenho um raio laser aqui na frente do carro. Conforme o carro se movimenta, onde aponta esse raio laser, que é uma linha reta, é a direção e o sentido da velocidade. Bom, se ele está fazendo um movimento circular, reparem, nesta posição e nesta posição, o vetor velocidade, mesmo que a velocidade escalar seja constante, o vetor velocidade variou. Ele estava nessa direção e agora está nessa direção. Ora, se tem variação de velocidade, tem aceleração. E a gente viu que essa era a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta aponta sempre para o centro. Então vamos colocar aqui, ó, a aceleração centrípeta. E a gente viu também que essa aceleração centrípeta, aqui, aceleração centrípeta, essa aceleração centrípeta, o vetor aceleração, sempre 90 graus com o vetor velocidade. O vetor velocidade sempre tangente à curva, aceleração centrípeta sempre radial, apontando para o centro. Bom, vetor velocidade, aceleração. Nesse primeiro caso, nós vamos supor que a sua velocidade escalar seja constante. A aceleração centrípeta está fazendo a velocidade mudar apenas de direção. Ora, se eu tenho aceleração, é porque eu tenho força. Na dinâmica a gente já viu que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se eu tenho força resultante diferente de zero, eu tenho aceleração. Se eu tenho aceleração, eu tenho força resultante diferente de zero. Ora, se eu tenho essa aceleração centrípeta apontando para o centro, e a gente sabe que a força resultante tem sempre a mesma direção da aceleração, então eu devo ter uma força resultante apontando para o centro. Vou fazer fora de escala, tá, pessoal? Aqui o vetor força, o vetor aceleração e o vetor velocidade, eles não têm aqui dimensões em escala 1 em relação ao outro, que é só para a gente representar os vetores envolvidos. Eu tenho uma certa força, cuja resultante é para o centro, e essa força é que faz o carro completar a curva. Se eu não tivesse essa força, eu não teria aceleração, o carro, por inércia, manteria o seu movimento retilíneo. Ora, essa força, ela não é uma força nova. Nesse caso aqui, um carro fazendo uma curva, é a força de atrito que faz com que esse carro complete a curva. Mas no movimento circular, a gente dá um nome especial para essa força. Por quê? Porque ela aponta para o centro, assim como a aceleração. Então, se esta é a aceleração centrípeta, essa força também é chamada de força centrípeta. Certo? Força centrípeta. Agora, nós podemos ter também no movimento circular, além da aceleração centrípeta, aceleração tangencial. É aquela aceleração que faz o velocímetro do carro alterar. Eu posso ganhar velocidade se eu estou acelerando, eu posso perder velocidade se eu estou freando o carro. Quem que dá essa aceleração, essa variação de velocidade? É a aceleração tangencial. E essa aceleração tangencial
ela tem a mesma direção da velocidade, não necessariamente o mesmo sentido. Por quê? Porque se eu estou fornecendo velocidade, se o carro está ganhando velocidade, a aceleração tangencial tem a mesma direção e o mesmo sentido. Mas se eu frear o carro, a aceleração tangencial tem a mesma direção, mas sentido contrário à velocidade, certo? Então tá aqui, aceleração tangencial, aceleração centrípeta, e lá na cinemática a gente viu que a gente pode achar uma resultante entre essas duas acelerações. Na verdade, a resultante é que a própria aceleração, né? A gente decompõe centrípeta e tangencial, mas na verdade essa aceleração resultante, fazem em azul aqui, ó, ela pode ser obtida como? É só a gente fechar o polígono aqui, ou fazer as componentes ortogonais. Essa aceleração resultante, ela está aqui, ó, né? Aqui está a aceleração resultante, que a gente chamou de gama. Então, no movimento circular, eu certamente tenho aceleração centrípeta. Todo movimento circular tem aceleração centrípeta. Por quê? Porque no movimento circular, o corpo que percorre a trajetória circular sempre muda a direção da sua velocidade, mesmo que o módulo seja constante. Então, aceleração centrípeta eu sempre vou ter, força centrípeta eu sempre vou ter. Se a aceleração é só centrípeta, a força centrípeta é a força resultante e é a aceleração resultante do movimento. Se eu tiver também a tangencial, aí eu vou ter uma força resultante e vou ter uma aceleração resultante. Bom, vamos voltar aqui agora, ó. Lembra lá da cinemática? Quem que é a minha aceleração tangencial? É aquela minha aceleração das fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado, do MOVE. É essa aceleração aqui, ó. É essa aceleração aqui do sorvetão. É a aceleração escalar. É aquela que altera a velocidade escalar do corpo que está se movimentando no MOVE. Então, a aceleração tangencial, o módulo dela é essa aceleração. Direção e sentido a gente viu aqui. E a centrípeta? A gente também viu, né? V ao quadrado sobre R. Pela segunda lei de Newton, a gente pode achar a força resultante tangencial e achar a força resultante centrípeta. Quem que é a força resultante tangencial? É a massa vezes a aceleração tangencial. E para a resultante centrípeta, é a massa vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R. Movimento circular, pessoal, então recordando, movimento circular, sempre teremos aceleração centrípeta. Tem centrípeta? Tem. Então tem sempre uma força resultante centrípeta que aponta sempre para o centro. A maioria dos nossos estudos que nós vamos fazer aqui vai ser um movimento circular e uniforme. Aí a aceleração tangencial não vai existir porque a velocidade em módulo não vai se alterar. Vamos trabalhar, na maioria dos casos, com uma resultante que também é centrípeta. Lembrem, a força centrípeta não é um tipo novo de força. É uma força que aponta para o centro. É só nesse caso que existe? Não, aqui nesse caso é a força de atrito que é a força centrípeta. A gente vai detalhar isso depois. Mas, por exemplo, se você pegar uma pedra, amarrar numa corda e ficar girando essa corda, essa pedra vai realizar um movimento circular e a tração é a força centrípeta. Então, nesse caso, não é o atrito, é a tração. Um corpo que está em órbita na Terra, por exemplo, também está realizando um movimento circular em volta da Terra, também tem uma força centrípeta ali agindo. Só que nesse caso é a força da gravidade, certo? Então, Então, força centrípeta é aquela força que, no movimento circular, faz com que o objeto realize e complete esse movimento circular. Então, a força centrípeta no movimento circular é aquela força que está associada com a aceleração centrípeta. É movimento circular? É. Então, sempre terá uma aceleração centrípeta, sempre terá uma força resultante centrípeta.
E no decorrer das próximas aulas, a gente vai ver como identificar essa força resultante centrípeta no movimento circular. Então agora eu vou sair aqui da frente da lousa, se vocês quiserem dar um print nessa tela, porque eu vou acrescentar um quadro relacionando os movimentos retilíneo e circular com as suas respectivas acelerações e forças. Não sai daí que eu já venho. Pessoal, então nós vamos construir juntos aqui uma tabela associando os movimentos retilíneo uniformemente variado, circular uniforme e o circular uniformemente variado com aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Lembrando, no movimento retilíneo, a trajetória é retilínea, óbvio. No movimento circular, a trajetória é circular. No movimento uniforme, a velocidade é uniforme. E no movimento uniformemente variado, a aceleração é uniforme, a velocidade é que varia. Então vamos lá. Movimento retilíneo uniforme. Se o movimento é retilíneo e uniforme, se ele é retilíneo, quanto que vale a aceleração centrípeta e, por consequência, a força resultante centrípeta? Zero, né? O movimento é retilíneo. Então eu não tenho aceleração centrípeta. Mas se ele é uniforme, a velocidade também não varia. Então eu não tenho nem aceleração tangencial. Se eu não tenho aceleração tangencial, a força resultante tangencial também é zero. Agora aqui, o movimento retilíneo uniformemente variado. É retilíneo? Não tem centrípeta. Consequentemente, eu não tenho força resultante centrípeta. Agora ele é uniformemente variado. A velocidade varia de maneira uniforme, ou seja, eu tenho uma aceleração constante. Se eu tenho variação de velocidade, tenho aceleração. Então a aceleração aqui, ó, aceleração tangencial é diferente de zero e, consequentemente, eu tenho uma força resultante tangencial também diferente de zero. Movimento circular e uniforme. Movimento circular, tem aceleração centrípeta. Então eu tenho uma força resultante centrípeta que é diferente de zero. Mas se ele é circular e uniforme, ou seja, a velocidade escalar não varia, aceleração tangencial é igual a zero. E o movimento circular uniformemente variado. Aqui eu tenho os dois. Eu vario a direção e vario também o módulo da velocidade. Então, tanto a aceleração tangencial quanto a aceleração centrípeta são diferentes de zero. Então, eu vou ter uma força resultante tangencial, força resultante centrípeta. Esse caso aqui é esse exemplo que eu montei aqui para vocês, tá? E o movimento circular uniforme, eu não teria aceleração tangencial, a minha resultante seria a própria aceleração centrípeta, a minha força resultante do movimento completo seria a força resultante centrípeta. Pessoal, essa tabela eu recomendo que vocês depois tentem montar, analisem cada caso, entendendo porque aqui é zero, porque aqui é diferente de zero. Lembrando, se tem aceleração tem força, se tem força resultante tem aceleração, e o que é mais importante, se tem força resultante diferente de zero, lembrem-se sempre, segundo a lei de Newton, é porque a velocidade foi alterada, a velocidade variou. Pode ser o módulo, pode ser só a direção. Mas se tem força resultante diferente de zero, se tem aceleração diferente de zero, teve variação de velocidade. Tá? Vou deixar vocês darem um print aqui nessa tela. E aí a gente vem com um exercício de aplicação. Não sai daí que eu já volto. Então tá aqui, pessoal. O que o enunciado está falando pra gente? O garoto está girando uma pedra amarrada a um fio, uma corda. Num determinado momento, é uma trajetória circular, nesse sentido horário. Num determinado momento, nesse ponto, a pedra se rompe e percorre essa trajetória. X igual a 4R e a pedra está sujeita apenas à aceleração da gravidade. Então, é bom a gente colocar, né? A aceleração aqui envolvida é igual a G. O que ele quer saber? Ele quer saber
qual que era a tração no fio no momento em que a corda se rompeu, que o fio se rompeu. Bom, pessoal, problema de dinâmica, diagrama de forças. Não tem como escapar disso. Tem que fazer o diagrama de forças para poder entender melhor a situação. Quais são as forças que estão agindo aqui na pedra? Nesse momento aqui, ó. Força-peso sempre, né? Eu tenho a força-peso. O que mais que eu tenho? Tenho a tração também do fio, né? Tenho a tração do fio também. Movimento é circular? Se o movimento é circular, eu tenho aceleração centrípeta. Se a aceleração centrípeta aponta para baixo, se a minha aceleração centrípeta aponta para baixo, sempre para o centro, a minha força resultante centrípeta, ela aponta para onde? Também para baixo. Força resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Qual que é a força resultante centrípeta? Eu não tenho duas forças só agindo aqui, a tração e o peso, e as duas com a mesma direção e sentido? Então a minha resultante centrípeta é a tração mais o peso, igual massa vezes aceleração centrípeta, mas a aceleração centrípeta é V ao quadrado dividido por R. Então qual vai ser a tração? Tração é mv quadrado sobre R menos o peso. O peso é mg. Então, essa aqui é a tração. Bom, eu preciso achar pelo menos a velocidade, né? Para ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui com o raio. Então, vamos analisar. Esse movimento aqui é um movimento, é um lançamento horizontal, né? O corpo vem com uma velocidade na horizontal, aí ele começa a cair, e nós decompomos esse movimento em dois, na horizontal e na vertical. Na horizontal, ele tem uma velocidade inicial, é um movimento retilíneo uniforme. E na vertical, queda livre. Então vamos analisar aqui, ó, no eixo X. Como que é esse movimento? V é igual a ΔS sobre ΔT. Qual que é o ΔS que ele percorreu? É o X que vale 4R. 4R sobre T. Eu vou precisar da minha velocidade ao quadrado? Já vou elevar ao quadrado aqui, ó. V ao quadrado vai ficar como? V ao quadrado igual 4R ao quadrado, 16R ao quadrado, sobre T quadrado. Agora vamos analisar o movimento no eixo Y. No eixo Y, reparem, lançamento horizontal, ele não tem velocidade inicial. A velocidade inicial dele é para o eixo X. Então, se eu usar o sorvetão aqui, ó, S é igual S0 mais V0T mais meio AT quadrado. Como é que vai ficar essa equação aqui? S0 eu não tenho. V0 eu não tenho. A minha aceleração é o G. E qual que é a distância que ele percorreu? 2Rs, né? É exatamente o diâmetro desse círculo. 2Rs é a distância que ele percorreu. Então, 2Rs é igual a G sobre 2 vezes T quadrado. Isso me dá que T quadrado é igual a 4R sobre G. Agora, eu substituo o T quadrado nessa equação aqui, ó. Vamos fazer isso? V quadrado é igual a 16R ao quadrado sobre 4R sobre G. 16R quadrado, mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, vezes G sobre 4R. 16 com 4, 4, R ao quadrado com R, R. V quadrado, então, é igual a 4RG. Posso substituir aqui? Posso. Então, vamos lá. Tração, então, vai ficar M vezes 4RG dividido por R menos MG. R com R eu corto. 4mg menos mg, quanto que vai dar isso? 3mg. Tração igual 3mg.
Exercício muito legal, né, pessoal? Movimento circular, dinâmica, cinemática, tudo no exercício só. E o mais legal é perceber que ele não é tão difícil quando você conhece a teoria, conhece a prática, faz o exercício com cuidado, chega na resolução e entendeu a resolução. Nós vamos continuar com a dinâmica no movimento circular nas próximas aulas. Lembrando, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um like aí no vídeo, ajude a divulgar. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!